Paz, meus amados, mais uma vez aqui reunidos para a ministração da EBD. Gostaria de agradecer a Deus pela vida dos pastores, pela vida da irmã Lídia, pela vida da minha esposa e pela vida de cada um dos irmãos que assim tem disponibilizado assim de estar assistindo às aulas da EBD, porque se não fosse vocês, nada disso estava acontecendo. Para a gente dar início à nossa EBD, eu gostaria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, para a gente falar com Deus agora, nesse momento. Espírito Santo de Deus, eu quero te agradecer pelo mais um domingo na Tua presença, que o Senhor esteja ministrando a Tua palavra, Senhor, nos nossos corações, que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento para compreender, para guardar e para praticar a Tua palavra. Nos ajude e nos dá força, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, como foi falado nas outras aulas, nós falamos sobre o Pentateuco. Até no final da aula passada, eu quero pedir desculpa aos irmãos que eu falei livros poéticos, mas não é. É o Pentateuco, o livro da lei, ou a Torá. Nós terminamos esses estudos, nós vamos começar agora sobre os livros proféticos. Quais os livros? Os livros proféticos. Proféticos não, os livros históricos. Os livros históricos, a começar por Josué. Josué. O estudo de hoje vai ser sobre Josué. Quem foi Josué? Josué foi o sucessor de Moisés. O nome desse livro leva o nome do autor. O interessante é que antes ele não chamava Josué, ele chamava Oséias. Você vai ver isso lá em Números, no capítulo 13, versículo 6, onde o nome dele era Oséias, da tribo de Efraim. E Moisés muda o nome dele para Josué, que significa Deus é a minha salvação. O mesmo significado do nome Jesus. Josué ele foi preparado por Deus para substituir Moisés. Ele foi um homem escravo, depois se tornou um homem livre, um homem sem pátria, um homem que viu os milagres de Deus lá no Egito, o mar se abrir, viu o pão descer do céu, água sair da rocha, Deus mandar carne. Deus ele preparou esse homem que não participou de nenhuma das rebeldias feitas por Corá, Datã e Abirão, e nenhum dos queixosos que foram espiar a terra prometida lá de Números capítulo 13. De Números capítulo 13. O autor, como eu já falei, é Josué. O livro foi escrito aproximadamente entre o ano de 1500 e 1200 antes de Cristo. Anota aí, o tema principal do livro de Josué é a fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus é mostrada para esse povo aqui por meio da sua presença, poder, proteção, provisão e cumprimento da promessa. Deus ele tinha feito isso, essa promessa a quem? A Abraão, lá em Gênesis 15. O cumprimento da promessa, que os descendentes deles iam herdar a terra prometida. Aí você vai ver isso lá no Êxodo, quando o povo sai do Egito, o povo é livre da escravidão. No livro de Levítico, Deus preparando o povo para ser santo. E no livro de Números você vai ver lá as leis cívicas, falando sobre duas genealogias, no capítulo 1 e no capítulo 2 censo. No capítulo 1 e no capítulo 26, em Deuteronômio você vai ver a repetição da lei, o povo já preste para entrar na terra prometida. E aqui com Josué, o povo vai herdar a terra prometida. Eu gostaria que vocês anotassem alguns tópicos que nós vamos dar sobre o livro de Josué. Você vai ver aqui, eu vou falar a comparativa entre duas comitivas, a de Moisés e a de Josué. Você pode anotar aí. A comitiva de Moisés. Moisés enviou 12 homens. A de Josué enviou 2. A prestação de conta. Os espias de Moisés reportaram ao povo, falaram ao povo. E os espias de Josué falaram diretamente com ele, com Josué, que era o líder. O relatório. Qual foi que os espias de Moisés falaram? O inimigo é maior do que nós. E o relatório dos espias de Josué. Deus é maior de qualquer inimigo. A votação da comissão, isso de Moisés. 10 entre os 12 concordaram com o relatório. E o de Josué, 100% concordou com o relatório. Conclusão. Os 12 espias de Moisés falaram: missão impossível, porque lá as cidades são fortificadas e nós somos como pão na mão dos gigantes, porque ali estão os filhos dos Anarquins.
E a conclusão de Josué, dos espias, 100% de aprovação do relatório. A atitude tomada dos espias e Moisés, votação do povo. O povo quis levantar um capitão para voltar ao Egito. E o de Josué, o povo entrou em ação. Que ação? Vamos subir porque a terra é nossa. Resultado. O resultado lá de Números 14, você vai ver o resultado. O povo vagou durante 40 anos no deserto até cair todos os seus corpos ali no deserto, porque desagradou a Deus. E de Josué, o povo entrou na terra prometida. Na terra prometida. Interessante, meu querido, que nós vamos ver aqui essas duas comparações. Eu não estou aqui comparando liderança, mas eu estou comparando o povo. Que a Bíblia diz lá em Deuteronômio 34 que não se levantou nem se levantar um profeta igual a Moisés, em sinais e maravilhas e prodígios. A liderança é diferente. Eu estou falando aqui dessa geração aqui, que tiveram uma visão diferente. Alguns tópicos eu gostaria que os irmãos anotassem aqui. Você vai ver no capítulo 2, os espias enviados a Jericó. Jericó, alguns estudiosos falam que Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo. A cidade de Jericó. A cidade de Jericó, ela ficava no ponto estratégico da Terra Prometida. Ela era a primeira cidade da Terra Prometida. E se você for olhar no mapa, o mapa da Terra Prometida, toda Canaã, ela é um ponto estratégico. Ela une 3 continentes. Você vai ver o continente africano, europeu e asiático, que é banhado pelo Mar Vermelho e o Mar Mediterrâneo, onde está o Oceano Índico e o Oceano Atlântico. Essa terra aqui, ó, essa terra aqui que Deus falava, eu vou enviar vocês, é uma terra que manda leite e mel. É o que é isso? Era um jardim tropical? Não. Era uma terra vasta de quê? De campinas para pastagem de animais, onde o povo ia beber leite de cabra e leite de mel. Esses espias foram enviados lá para espiar a terra prometida, para espiar, e aí encontra uma mulher chamada Raabe. Raabe ouve falar sobre o Deus de Israel, o que Deus fez aos egípcios, o que Deus fez aos reis de Esbom, aos medianitas, e aí ela se entrega ao Deus verdadeiramente, fazendo o quê? Escondendo os espias na sua casa. E ela fala, assim como eu usei de misericórdia para com vocês, que você vem usar não só comigo, mas com toda a minha família. Com toda a minha família. No Antigo Oriente Médio, o juramento não era só feito por uma pessoa, mas também por toda a família. Comprometia todo o clã. O interessante é que no versículo 11 do capítulo 2 você vai ver que o povo, ouvindo que o povo hebreu estava chegando para a terra de Canaã, o povo desmaiou o coração. Olha o que significa essa palavra, desmaiar o coração. É uma expressão que indica abalo físico e emocional, ou seja, incapacidade de reagir. E Raabe, ela agiu com fé e Deus honra essa mulher, que você vai ver isso lá em Hebreus, no capítulo 11, se eu não me engano, no versículo 26. A última heroína mencionada na galeria dos heróis da fé. Ela ganha parte também na genealogia de Cristo, vocês vão ver isso em Mateus. Em Mateus, em capítulo 1 lá, você vai ver ela lá, que ela gerou a Boaz, que Boaz gerou a Obed, que Obed gerou a Jessé, que Jessé gerou a Davi. Olha para você ver, Deus honra essa mulher porque essa mulher coloca a sua fé em ação. Os irmãos estão entendendo até aqui? Vamos lá, pular para outro tópico. Aqui a gente falou da comparativa, a gente falou do envio dos espias. Aí no capítulo 3 você vai ver a passagem do Jordão. E no capítulo 1 você vai ver Josué. Eu acredito que ele estava com medo, porque Deus ele fala várias vezes com ele: não temas, porque eu sou contigo. Assim como eu fui com Moisés, eu serei com você. Eu acredito que Josué ele estava com medo. E Deus repete isso para ele várias vezes. Aí no capítulo 13 você vai ver Deus falando que é para ele atravessar o Jordão. Aí no versículo 7 Deus fala com ele, ó: hoje mesmo eu vou engrandecer o teu nome sobre todo Israel, e todos eles vão saber que eu te escolhi para liderar o povo. E nisso, o que foi que aconteceu?
os sacerdotes carregando a arca da aliança, eles molharam os pés, e você vai ver nesse texto aí que o rio Jordão era a época de grande cheia. E Deus mudou o curso do rio, onde os israelitas passaram no meio do rio, e assim Deus mandou pegar 12 pedras que retirassem no meio do rio e colocassem como um memorial, para quando os filhos perguntarem o que é esse memorial. Não, foi porque o Senhor fez a gente atravessar o Jordão a pé enxuto. Você vai ver isso no capítulo 4. Aí no capítulo 5, a circuncisão dos filhos de Israel. Deus ele falou para Josué, pegue facas e pedras e circuncide os filhos de Israel. Ou seja, aquela geração que tinha saído do Egito, eles tinham morrido, mas os seus filhos não foram circuncidados no deserto. A Bíblia não fala por que circunstância eles não foram circuncidados. E aqui Deus ele manda circuncidar cada um dos hebreus que não foi circuncidado. A circuncisão era a aliança que Deus ele fez com Abraão. O que é isso, a circuncisão? Muitas das vezes você já ouviu isso, você até se questiona o que é isso, a circuncisão. A circuncisão é a famosa cirurgia de fimose, onde é arrancado a pelinha do prepúcio do homem. As mulheres faziam isso? Não. Isso era a aliança que Deus tinha com o homem. E a mulher se encaixava nisso. A mulher não precisava fazer isso. Isso era no sexo masculino. Aí no capítulo 5, o povo todo é circuncidado. Aí no versículo 10 você vai ver a celebração da Páscoa. Depois que o povo celebra a Páscoa, que comemora a saída do Egito, aí você vai ver lá no versículo 11 que eles comeram do fruto da terra, E no mesmo dia que eles comeram do fruto da terra, o maná não caiu mais sobre eles. Ou seja, durante 40 anos, Deus sustentou o povo com maná. O que era o maná? O maná foi o pão que Deus enviou do céu. Jesus ele fala isso lá em João 6,35. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que crê em mim nunca terá fome. E aquele que vem a mim nunca terá sede. Ele fala assim, os nossos pais comeram maná no deserto e morreram. Mas eu sou o verdadeiro pão que desce do céu e que dá vida pelo mundo. Olha para você ver, Deus manda o maná para o povo, você vai ver isso lá em Êxodo, no capítulo 16, durante 40 anos, e depois Deus fala para Moisés, pegue uma vasilha e coloque o maná dentro, e coloque dentro da Arca da Aliança. A Arca da Aliança dentro tinha as tábuas da lei, o maná e a vara de Arão que floresceu. E durante esse período, Deus sustentou o povo, com pão, com água, com vestes. Você já parou para pensar? Você passar 40 anos com uma só roupa? Isso é o que aconteceu com a nação de Israel. As suas vestes não envelheceram, os seus pés não incharam, porque Deus ele provia aquilo para o povo. Proteção e provisão para o povo, porque Ele é o Deus que cuida, que é um Deus fiel nas suas promessas. Aí no versículo 13 você vai ver que Deus aparece para Josué. Você vai ver lá a conversa quando Josué está próximo de Jericó e vê um homem com a espada na mão. Tem tradução que você vai ver anjo. Quando você vê anjo com letra maiúscula ali, é uma chamada famosa de teofania. O que é isso? Aparição de Deus na antiga aliança, ou cristofania, aparição de Cristo na antiga aliança. E Josué pergunta para aquele homem, quem é você? Você é um dos nossos ou dos nossos inimigos? Aí o anjo do Senhor fala, eu sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. E Josué se prostra e o Senhor fala para ele, tire a sandália dos seus pés, porque o lugar que você está é terra santa. A mesma forma como Deus falou com Moisés, Deus falou com Josué, e Josué entendeu que ali era Deus, porque Deus se manifestou para Josué dessa forma, e para Moisés, e Josué entendeu que ali era Deus. E Deus ele começa a dar a instrução no capítulo 6, a falar com Josué da destruição de Jericó. Destrua tudo, não pegue nada, porque aquele que pegar vai ser morto, vai ser considerado um anátema. A cidade e tudo que nele há vai ser destruída, exceto Raabe e todos que estão na casa dela vão ser salvos. Aí você vai ver lá, depois no versículo 22, quando Raabe é salva, quando a cidade é destruída. Aí no versículo 26, Josué
ele lança uma palavra profética aqui. Ele fala o seguinte, no versículo 26, naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer, maldito e diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó, com a perda do seu primogênito, e lhe porá os fundamentos, e a custa do mais novo as portas. O que é que Josué estava falando? Ou se o povo, alguém, fosse tentar reconstruir a cidade de Jericó, ele ia perder o seu filho mais velho. E quando fosse colocar as portas, o seu filho mais novo ia morrer. Você vai ver isso nessa passagem em 1 Reis, no capítulo 16, versículo 34, onde Iel, o Belamita, no tempo do reinado do rei Acabe, você vai ver lá, eu não sei se ele sacrificou, a Bíblia não deixa claro se ele sacrificou ou se os filhos dele morreram de acidente. Quando ele está construindo Jericó, o filho mais velho dele, Abirão, morre. E quando ele está sentando as portas, o filho mais novo dele morre. Aí depois você vai ver lá. E se cumpriu a palavra do Senhor, dito através de Josué, servo do Senhor. Aí você vai ver no capítulo 7. No capítulo 7, o povo, Josué estava ali com o povo, enviou 2 ou 3 mil soldados para Ai, porque era um exército, uma cidade fragilizada, pequena. Não vamos mandar todos os líderes para não cansar, vamos mandar 2 ou 3 mil homens. E nisso Josué, ele erra porque ele não consulta ao Senhor. Aqui em Jericó, ele consulta ao Senhor, Deus dá estratégia para ele, você vai conquistar a cidade, você vai levar 7 sacerdotes com 7 chifres de carneiro, vai dar 7 voltas, um dia vai dar uma volta e no 7º dia vai dar 7 voltas e vai mandar o sacerdote tocar as trombetas e o povo gritar e as muralhas vão descer. E Deus ali fez uma guerra psicológica. Imagina aí, uma cidade onde não podia entrar alimento, não podia sair, o povo privado de alimento e de água. Imagina aí, a guerra psicológica. E aí no 7º dia, quando eles terminaram da 7ª volta, as muralhas veio abaixo. Interessante que as muralhas não caíram nem para frente nem para trás. Foram implodidas. O que é isso? Eu não sei se você já viu na televisão, um prédio quando é implodido, coloca uma bomba e ele desce. E assim aconteceu com as muralhas de Jericó. Isso já foi comprovado cientificamente e arqueologicamente, que as muralhas elas desceram. Ou seja, e foi o poder de Deus, porque eram umas muralhas intransponíveis. Só Deus mesmo para derrubar as muralhas de Jericó. Mas aqui para Ai, Josué ele não consulta Deus. Ele envia 2 mil homens e o povo é derrotado. 36 israelitas morrem. E Josué, ele começa a chorar, a se lamentar, entrar como se fosse numa depressão. Ele, Senhor, mas o Senhor falou que o lugar onde eu botar a planta dos meus pés, o Senhor me daria. Ai Deus, por que você está assim? Se levante, Israel pecou. Pegaram o que é meu e esconderam até debaixo da sua bagagem. Quanto o anátema estiver no meio de vocês, eu não vou estar no meio de vocês. Ninguém, vocês vão ser próprio para as outras pessoas. Vocês vão ser derrotados, porque há maldição no meio de vós. Meu querido, eu quero dizer uma coisa para você, que você anote. A nossa vida, a vida nossa tem que ser fidelidade, comunhão, fé e obediência a Deus. Eu e você, nós temos que ter essas 4 características. Essas quatro características. Se você for olhar de Gênesis Apocalipse, o que Deus sempre quis do seu povo foi obediência a Deus. No capítulo 6 ele fala, não pegue nada, porque se vocês pegarem, vai ser anátema, vai ser amaldiçoado. E nisso, Acã, filho de Carme, ele pega o que? Ele pega uma capa babilônica, ele pega 200 ciclos de prata e uma barra de ouro, e ele pega e esconde na sua tenda, debaixo da sua bagagem. E ele falou o seguinte, ninguém viu, ninguém vê. Jesus, ele disse o seguinte, não há nada que está oculto que não venha a ser descoberto. Não há nada que está escondido que não venha a ser revelado. Hebreus 4,13. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que nós vamos prestar conta. Meu querido, você pode fazer algo escondido da sua esposa, do seu marido, do seu patrão, de qualquer uma pessoa, mas você não esconde nada de Deus. Nada de Deus. No Salmo 139 diz o seguinte, se eu desço o abismo, lá está. Que as trevas para ele é como se estivesse na claridade. Deus, ele tudo vê. Ele tudo vê. Acã pensava que podia
esconder isso aqui de Deus, mas nada foge aos olhos do Senhor. Aqui está dizendo, pecado oculto. Eu quero dizer uma coisa para você. Se arrependa dos seus pecados. Se você anda praticando pecado em oculto, peça perdão a Deus, porque Deus está pronto a perdoar. O interessante é que a consequência do pecado desse homem não só foi para ele, mas para toda a sua família. Eu quero dizer aqui uma coisa para você. Se você permanecer no erro, quem vai sofrer não é só você não, mas toda a sua família. Toda a sua família. E o que foi que aconteceu? Aí Josué fala, faça a declaração, dê glória a Deus, ou seja, confesse aquilo que você fez. E ele confessou, realmente eu pequei contra o Senhor. Eu peguei uma capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma barra de ouro e algumas peças de ouro e de prata, e escondi e está lá. E Josué fala, por que você conturbou? Por que você atribulou o povo do Senhor? Assim como você conturbou o povo do Senhor, hoje mesmo o Senhor te conturbará. E foi morto ele, toda a sua casa, e tudo que tinha foi queimado. E aquele lugar se chamou Vale de Jacó, que significa problema. Problema. Interessante que Deus ele faz uma promessa a Oséias, no capítulo 2, versículo 15, que o Vale de Jacó ia chamar Porta da Esperança. Meu irmão, Deus ele é especialista em mudar o caos. Deus é especialista em mudar a situação. Hoje nós estamos aí, meus queridos. Eu vejo aí muitas pessoas, fulano, não sei quem, cicrano, beltrano, pecou. Pessoas que estão aí na mídia. Jesus ele falou, é inevitável que venha um escândalo, mas ai daquele que vem o escândalo. Eu vi até uma enquete aí, fulano de tal, e cicrano e beltrano, merece um inferno? Irmãos, essas pessoas que se afastaram, elas merecem a misericórdia de Deus. Porque se Deus fosse dar o que cada um de nós merecíamos é um inferno. É muito fácil a gente julgar as pessoas. Fulano de tal é assassina, fulano de tal é ladrão, fulano de tal é assim. E muitas das vezes nós matamos sem arma. Quando você odeia o seu irmão, você se torna assassino, você é homicida. E os homicidas não têm parte no reino de Deus. Os assassinos não têm parte no reino de Deus. Nós somos muito rápidos no gatilho para julgar as pessoas. Nós somos muito rápidos no gatilho. E nós não estamos na condição aqui de juiz. O interessante é que Deus ele não tem o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. A balança de Deus, ela é justa. Nós vamos ver aqui, depois, no capítulo 9, nós vamos ver aqui como a balança de Deus ela é justa. Só para os irmãos entenderem isso que eu estou falando aqui. Os Gebionitas, quem eram os Gebionitas? O povo heveu. Quem era esse povo heveu? O inimigo do povo de Deus, onde Deus mandou destruir esse povo. Os heveus, os jebuseus, você entendeu? Esse povo aí, os fariseus, todo esse povo aí, Deus ele mandou 7 nações. Deus ele mandou exterminar, que não era para fazer aliança. Os Gebionitas, sabendo do que Deus tinha feito ao Egito e às outras nações, que Israel vinha conquistando, eles se disfarçaram de nômades, pegaram vinho velho, pão colorento, vestes velhas rasgadas, sandália velha, e chegaram lá dizendo que eram nômades. E Josué, mais uma vez, não consulta a Deus e aceita esse povo. E o que foi que eles fizeram? Eles juraram, não só ele, mas juntamente com toda a congregação, juraram que ia proteger os Gebionitas. Aí o que foi que aconteceu? A face desse povo aqui dura 3 dias. E eles queriam matar, e uns falaram, não podemos matar porque juramos em nome do Senhor. Mas foi por causa dos Gebionitas? Não, foi por causa do Senhor, do juramento. Meu querido, eu quero dizer uma coisa aqui para você. Tudo que você for fazer, as mínimas coisas, peça orientação ao Espírito Santo. Peça orientação ao Espírito Santo. Às vezes você está pensando em comprar um carro e você não pede a direção de Deus. Aí você vai quebrar a cara. Às vezes você está pensando em entrar em uma sociedade e você não pede a direção de Deus, você vai quebrar a cara. Às vezes você quer entrar num relacionamento amoroso e você não ora e você vai quebrar a cara. Eu quero dizer principalmente aqui para os jovens ou aqueles que estão solteiros. Meu querido, peça a direção a Deus se aquela pessoa realmente é a pessoa que Deus quer que você venha viver com ela por toda a vida.
por toda a vida. Às vezes você vai pela aparência, porque diz um ditado, nem tudo que reluz é ouro. E aí você vai quebrar a cara. Às vezes uma situação do emprego é você, vou sair desse emprego porque eu não aguento mais. Meu querido, aí você vai sair do emprego e você não pede orientação a Deus, aí você vai ficar desempregado e quem vai sofrer é não só você, mas toda a sua família. Tudo o que você venha fazer, peça a orientação de Deus. Você vê, Josué, em algumas partes aqui, ele não pede a orientação de Deus e aí Josué, ele quebrou a cara. Em muitos casos aqui. O interessante é que os gibeonitas fizeram isso e Josué não pôde matar. O interessante é que lá em 2 Samuel, no capítulo 21, você vai ver um reinado de Davi. Deus manda 3 anos consecutivos de quê? De uma grande fome. Deus chamando a atenção de Davi, porque havia injustiça na terra, meu querido. Só voltando aqui que eu tinha falado aqui, a balança de Deus é justa. Tanto faz o ímpio com o justo. Se ele pecar, a balança é igual para os dois. Não tem esse negócio, não. Vai ser diferente. A justiça de Deus não é igual à justiça dos homens, não, que tem uma venda dos olhos, que é cega. A justiça dele é justa. Ele é um juiz justo. Ele não tem, meu querido, o inocente por culpado e nem o culpado por inocente. Errou, vai ter que pagar. Deus, ele perdoa, mas existe a consequência do pecado. Muitas pessoas aí que andam na prática do pecado, Deus está pronto para perdoar. Deus está pronto para perdoar, que o único pecado que não pode ser perdoado é aquele que não é confessado. Porque quando nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a nossa injustiça. Como diz lá em 1 João 1,9. Você está entendendo? Mas quando você peca diante de Deus, que você não se arrepende, meu irmão, a consequência vai O que é que Paulo ele diz lá em Romanos 11:22? Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus, severidade com os que caíram e bondade com aqueles que permanecem a amá-lo. Porque se você deixar de amá-lo, você também vai ser cortado. Olha o que é que Paulo está falando. Deus é amor, mas Deus é justiça ao mesmo tempo. Deus é bom e Deus é severo, como diz no Salmo 97, versículo 2, que a base do trono de Deus é justiça e juízo. Meu querido, pare com esse negócio. Deus só é amor, Deus também é justiça. Deus também é justiça. E Ele vai fazer justiça àqueles que sofrerem injustiça. Seja o ímpio, seja crente, seja quem for. A justiça de Deus, Ele vai fazer porque Ele vai cumprir a palavra dEle. Ele vai cumprir a palavra dele. Aí o que foi que aconteceu? Esse povo aqui, foi no reinado de Saul. Saul matou alguns gibeonitas e Deus envia fome no reinado de Davi. E o que é que acontece? Aí Deus falou para Davi: a culpa no sangue da casa de Saul sobre os gibeonitas. Aí Davi chega lá para um dos líderes e pergunta: o que é que você quer? Aí os gibeonitas falam: rapaz, nós não queremos nem ouro nem prata. Nós não temos nada contra a casa de Saul. Mas nós queremos que 7 pessoas da família de Saul sejam enforcadas. Aí Davi, porque tinha feito um juramento a Jonta, Mefibosete não. Mefibosete que era doente dos pés, Mefibosete não. Então foram enforcados os 2 filhos de Rispa, que era a concubina de Saul, e os 5 filhos de Merabe, que era a filha de Saul, foram enforcados no mesmo tempo, no mesmo dia. E a praga cessou e Deus enviou chuva, porque a terra clamava por justiça. E Deus, ele respondeu através disso aí. Deus, ele limpou, porque o povo tinha jurado aqui, e lá na frente, Saul, ele quebrou isso. Amém? Aí no capítulo 10, você vai ver, a batalha de 5 reis. Eu já estou terminando já, irmão. Só alguns tópicos. Eu gostaria que durante a semana você lesse esse livro e os outros livros, para que você venha assim aprender mais a palavra, porque em alguns países, principalmente na China, esse livro aqui está proibido, a Bíblia. Foi por isso que Deus ele falou para Paulo ele falando para o povo, que as primeiras leis, Deus ele deu em tábuas de pedra. E a segunda Deus ia colocar, ia escrever no nosso coração e gravar na nossa mente. Como é que Deus vai escrever no seu coração e gravar na sua mente se você não lê a palavra, se você não estuda?
Errais não conhecendo as Escrituras e não o poder de Deus. O que tem feito o povo ser destruído hoje, você sabe o que é? A falta de conhecimento. Conhecimento de quê? Do nosso próprio Deus. Do Deus que nós falamos que é o nosso Senhor e nós não conhecemos as suas sagradas Escrituras. É por isso que a igreja se importa com cada um de vocês de estar todo domingo aqui com a EBD, para que vocês venham crescer na graça e no conhecimento. Interessante aqui que no capítulo 10, você vai ver 5 reis se juntam para destruir a nação de Israel. O interessante é que Deus ele envia chuvas de pedra e ele faz com que a movimentação da terra pare. Deus ele para o sol e a lua. Eu vi um físico falando, Adalto Lourenço, você pode até pesquisar aí. Adalto Lourenço, ele fala sobre isso aí. Ele fala que Deus não parou a terra. Deus ele parou o sistema solar todo para ouvir a oração de Josué. Deus ouviu a oração desse cara que parou. Que a Bíblia diz que não houve dia semelhante e nem haverá. E nem haverá, você vai ver aqui. O interessante é que Deus ele envia chuvas de pedra, onde mata muitos soldados. Você vai ver, morreu mais aqueles soldados pela chuva de pedra do que pela espada. E foi comprovado arqueologicamente que lá no lugar dessa batalha aqui, tinha pedras vulcânicas. Ao cara olhando, ó, aqui não tem nenhum vulcão, e nem próximo aqui tem vulcão para essas pedras estar aqui. E foi comprovado que realmente se comprovou que estava escrito aqui nesse texto de Josué, no capítulo 10. É por isso que é interessante você estudar a palavra. A Bíblia, ela não contém a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Ela é a sua bússola. Ela é o seu mapa para que você venha ser guiado por ela. E muitas das vezes eu e você não recebemos algo porque nós não cremos. Você vê, Josué ele creu. Lua, pare em Gibeão. E tu, sol, no vale de Achalon. E Deus ouviu a oração daquele homem. Interessante que uma vez eu vi um cientista da NASA, eles tinham uma máquina lá programando que quantos dias tem a Terra. E eles fazendo lá e disse que faltava um dia em toda a existência da Terra, E aí eles ouviram, o cara falou assim, rapaz, uma vez eu ouvi na igreja que o sol e a lua parou. E aquilo ali despertou o conhecimento dele. O sol e a lua parou, foi. Aí deu essa passagem aqui de Josué, capítulo 10, versículo 12. E eles fazendo a conta, você vai ver que não foi o dia, que não foi 24 horas. Ali foi quase, você vai ver o texto, quase o dia inteiro, não foi 24 horas. E o que foi que aconteceu? Eles, rapaz, está faltando um dia em toda a história da Terra. Está faltando um dia. Aqui não foi um dia todo, foi quase um dia. Então vamos pesquisar. Aí eles olhando, pesquisando na Bíblia mesmo, encontraram lá no livro de Isaías, se não me engano, capítulo 38, quando o rei Ezequias, Deus ele cura ele de uma enfermidade e ele fala para Isaías, qual é o sinal que Deus me curou? Ao profeta Isaías, você quer que sua sombra adiante ou retroceda? Ao rei Ezequias, é fácil a sombra adiantar, eu quero vê-la retroceder, ela voltar. Aí, Isaías, assim vai acontecer com você. Deus vai fazer o sol declinar 10 graus, de acordo com o relógio de Acás. Ou seja, eles fizeram a conta que era mais ou menos 4 horas. Se estava meio-dia, o sol voltou para 8 horas da manhã e se completou as 24 horas que estava faltando. Meu querido, eu não estou falando aqui da Bíblia não, foi o que o estudioso, o cara da NASA, o cara estava falando, tal de Robert, não sei o que, esqueci até o nome dele. Ele falando isso aí, falando assim, ó, quando nós estávamos subindo a escada, que nós chegamos lá em cima, lá já estava os pastores e os teólogos, porque tudo aquilo que nós estudamos, a Bíblia já estava falando, já estava dizendo. A Bíblia ensina sobre tudo, meu querido. Você quer ser bem-sucedido? Leia, pratique e guarde. Lá em Isaías 11:18 fala o seguinte, se me ouvires e me obedecer, comereis do melhor dessa terra. Deus ele tem o melhor dessa terra para você. Amém? Vamos aqui. Aí no capítulo 12, os reis vencidos por Josué. Aí no capítulo 13, as terras ainda não conquistadas. Aí no capítulo 14, você vai ver a distribuição das terras. Aí no capítulo 24, eu já vou para o capítulo 24, já estou terminando. No capítulo 24, Josué se despede do povo. Aí no versículo 15 ele fala, escolha hoje a quem vocês vão servir, que aos deuses da lei do Eufrates, ou se ao Senhor nosso Deus.
porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu querido, eu quero dizer uma coisa para você. Você vai entrar com toda a sua família no céu, em nome de Jesus. Eu creio nisso, que eu vou entrar com toda a minha família no céu. Porque essa é uma promessa que Deus ele falou isso através do apóstolo Paulo em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E essa é minha oração. Jeremias 1:12. Deus, ele vela em cumprir a sua palavra. E ele vai cumprir uma palavra na sua vida, minha querida. Deus, ele vai salvar o seu filho. Deus, ele vai salvar o seu marido. Deus, ele vai salvar a sua esposa. Deus vai salvar todos aqueles que têm uma gota do teu sangue. Você vai entrar com sua família no céu, na cidade pelas portas e comer da árvore da vida. Amém? Creia nessa palavra, que essa palavra venha lhe edificar, que essa palavra venha aumentar a sua fé a cada dia, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a Deus pelo mais um domingo assim, que Ele venha lhe dar sabedoria, conhecimento e entendimento. Que o Senhor abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.